Olá pessoal, depois de um ano de planejamento e projeto de leitura, estamos chegando ao fim da nossa leitura do Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lilia Schwartz e do Flávio Gomes, os organizadores desses 50 ensaios, né? Que eu e a Natasha do canal Redemoinhando lemos desde o mês de janeiro desse ano, 2019, mas a gente planejou desde dezembro do ano passado, então após um ano nós estamos fazendo a conclusão desse projeto. E a Natasha já fez o vídeo dos últimos 5 verbetes no final do mês de novembro. Então esse mês de dezembro é pra gente fazer, tá saindo vídeo tanto aqui no Seleção Literária quanto lá no canal da Natasha, Redemoinhando. Tem uma playlist aqui para você acompanhar toda a leitura desse livro, a análise que a gente fez. E a gente achou por bem fazer uma conclusão, uma espécie de encerramento nesse mês de dezembro para a gente poder fechar com chave de ouro esse projeto ao longo de 2019. Foi um ano tão difícil, mas que com certeza essa foi uma das coisas que nos deixou empolgado para conversar com vocês, para a gente falar sobre esse livro, falar sobre a necessidade desses temas. Enfim, a gente vai falar dos detalhes dessa conclusão logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades. É importante você se inscrever justamente para ficar recebendo as novidades que a gente posta aqui todas as semanas. Você vai estar por dentro das novidades literárias que a gente vai produzindo aqui, sejam as resenhas, enfim, vídeos diversos. É importante que você esteja inscrito aqui no Seleção Literária. Vamos lá, vamos falar desse projeto. Como eu falei, durou um ano, exatamente um ano, ao longo de todo 2019 a gente falou sobre esse vídeo. Uma vez por mês saíram vídeos alternados, tanto aqui na Seleção Literária quanto no Redemoinhando. E ao longo da leitura desse livro, uma coisa que me chamou a atenção foi que a complexidade da gente entender como é que se foram esses 350 anos de escravidão no Brasil. E a organização desse livro foi muito feliz em não pegar somente os 350 anos, né, mas sempre deixar uma ponta de conclusão, de crítica, o que é que foi feito depois, nos 130 anos de libertação dos escravos, 131 anos para ser mais exato, né, 1888, 13 de maio de 1888. E nesses pequenos ensaios, nesses verbetes, escritos por diversos pesquisadores, acadêmicos, dos mais notáveis, mais consagrados, mais conhecidos, até pessoas que estão começando uma vida acadêmica também. A gente tem o currículo deles aqui atrás, então dá para perceber nomes ultra consagrados que já publicaram vários livros e outros nomes que até estão começando em pesquisas muito importantes, muito específicas. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi no sentido de resistência que esse livro foi trazendo alguns pontos. Os menores, dos mínimos detalhes, a resistência ela sempre estava ligada aos assuntos abordados aqui nesse livro. Porque foi muito bem feita a composição dele para a gente analisar, por exemplo, aspectos políticos, sociais, e aí envolve questões educacionais, religiosas, artísticas, questões geográficas, questões políticas, jurídicas, constitucionais. Sempre foram pontos muito precisos dentro do livro e sempre apresentou assim uma característica que a gente conhece dentro do que é comum a gente aprender até mesmo na escola, no ensino básico, no ensino fundamental, mas foi sempre pautado, foi sempre norteado os textos do livro para apresentar resistências. Porque da importância dessas resistências, a gente tira uma conclusão que a gente tem uma escravidão muito plácida, muito pacífica no país, e não foi assim, né? Tirando as grandes revoltas que a gente aprende na escola, a resistência diária, cotidiana, a resistência comum do escravo comum, de fugir de uma servícia, de uma violência, de uma mulher grávida que era abusada sexualmente. Essa é a resistência, esse é o exemplo que forma consequências de lideranças, de grandes nomes que
que a gente aprendeu, que são poucos, né? Que infelizmente a gente nos aprendemos pouco desses nomes. Nós temos aqui agentes, como é que a gente pode dizer, de certa forma invisíveis, né? Resistências invisíveis, pessoas que estiveram ali, seja numa zona urbana, seja numa zona rural, pregando e forjando uma resistência, não só aqui em solo brasileiro, mas ele mostra resistências em diversos pontos da África, do triângulo África, Europa, América, né, desse comércio. E também a gente entende que quanto maior era a escalada da resistência, também a consequência era um aumento da violência, né? E isso é interessante, é importante a gente analisar, porque ninguém aceita ser escravizado, ninguém aceita passar por essa barbárie de forma muito tranquila. Eu sempre bati nesse ponto aqui. O que sempre me chamou muita atenção foi justamente isso nesse livro, a gente entender que a escravidão no Brasil, ela nunca foi um ponto de mera concordância entre o europeu branco que colonizou e escravizou os negros africanos, e pelo contrário, sempre mostrou momentos de muita tensão, mesmo em micro casos aqui de pequenas simbologias, até grandes revoltas, conhecidas revoltas. E outro aspecto que também sempre me chamou a atenção foram os aspectos constitucionais, como essa elite estabelecida, essa elite que detinha um poder, ela subjugava essas pessoas que vinham escravizadas da África para o Brasil, sempre por meios de artimanhas jurídicas, dando um ar de legalidade, sempre numa tentativa de encontrar meios em que garantissem, se não garantia o aspecto moral, mas pelo menos garantia um suposto aspecto ético, vamos dizer assim. E isso também sempre me chamou muita atenção nesse livro, porque é justamente daí que a gente constitui e molda uma sociedade, né? A gente hoje, no Brasil de 2019, a gente tem muitos exemplos de como a justiça pode determinar grandes momentos da nossa nação. E naquela época não seria diferente, né? Naquela época também havia isso, de se utilizar muito dos mecanismos estatais, dos mecanismos políticos, do jogo da artimanha política para poder beneficiar uma casta, né? Uma determinada elite agrária, produtora de café, por exemplo, que mandou e desmandou muito em questões sociais no Brasil. E aí, por outro lado, óbvio, voltando sempre a bater nessa tecla da resistência, da manutenção cultural, das religiosidades, da formação de famílias de escravos. É muito importante essa atenção que o livro dá, que os pesquisadores deram a esse foco social. Então isso é muito claro, que ninguém é escravizado porque quer, e também ninguém quer perder sua cultura, a sua identidade cultural numa situação como essa, né? E do ponto de vista antropológico mesmo, de carregar crenças e costumes do seu povo, dos seus idiomas e da sua forma de se comunicar, que há também resistência em todos os aspectos. Qualquer mínimo ato a gente pode analisar como um ato de resistência. E outro ponto que me chamou a atenção também foi a diversidade geográfica em que essas pesquisas foram tratadas aqui no livro. A gente tem a escravidão do Rio Grande do Sul, a gente tem escravidão no norte do país, na Amazônia, a gente tem escravidão no Maranhão, no Piauí, no Ceará. A gente foge daquela análise sempre muito focalizada ali em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né, também, que concentrou muito da escravidão no Brasil colônia, mas a gente vai para outros pontos, né, e envolve também a questão indígena, muito importante também, de como foi se utilizado ou tentou se utilizar uma forma de servidão para o povo indígena também. Então é muito interessante essa análise, e acho que basicamente é isso. Eu posso estar perdendo alguns pontos aqui, eu deveria
ter assistido os nossos vídeos, todos os nossos vídeos antes de vir gravar aqui, que com certeza eu esqueci alguns detalhes assim que eu poderia trazer aqui hoje. Mas enfim, esse nosso projeto tem uma playlist, vai ficar salvo aí para a história do YouTube aí. Se você pesquisar sobre esse livro, com certeza vai cair um dos nossos vídeos, então você pode assistir um a um, pode ir lendo devagarzinho, com o cronograma mesmo que a gente fez, você pode adaptar para o ano de 2020, 2021, enfim. Foi uma satisfação ter feito esse trabalho com a Natasha. A Natasha é historiadora, então isso me deu um conforto de poder fazer esses vídeos, um conforto e uma pressão também, óbvio, né? Uma pressão nada. A Natasha sempre me deixou muita vontade assim para discutir os temas, e eu tentei trazer ao máximo assim as informações que eu ia lendo e jogando nos vídeos. Os vídeos são até longos, né? Os vídeos que a gente gravou sobre esse livro, porque há necessidade mesmo de se adentrar dentro dos detalhes mesmo, apesar de serem ensaios muito curtos, verbetes muito curtos, a gente há uma profundidade de temas que a gente quer debater. E infelizmente ao longo desse ano, fazendo esse projeto, a gente teve muitos casos de racismo. O noticiário era bombardeado com um grande caso midiático que chamava muita atenção, espantando o país inteiro. E a gente acompanhou e ia acompanhando esse noticiário e se debruçando sobre esse livro e entendendo, ou tentando entender, né? Porque realmente às vezes, por mais que a gente tente fazer uma análise fria da situação, ainda assim é muito difícil, é incompreensível como um ser humano consegue agir assim com outro ser humano. E a gente tentava puxar alguns pontos desses casos, infelizmente, que iam acontecendo, iam pipocando assim na imprensa, de racismo, e a gente ia compreendendo e fazendo uma análise, contextualizando com 350 anos de escravidão, né? A violência urbana é um reflexo disso, de uma sociedade muito desigual, de uma sociedade muito injusta. A gente acompanhou desde 1500, 1550, em que começaram a vir os primeiros navios comercializando escravos. Tamanha injustiça, tamanha desigualdade, que não poderia dar em outro resultado, né? Um país que de fato, não resolveu essa questão, não resolveu a questão do racismo estrutural, e hoje a gente paga um preço por um país extremamente injusto, um dos mais desiguais do mundo. Mas, de qualquer forma, a gente utiliza essas ferramentas para tentar encontrar uma nova possibilidade ao país, enfim, não sei. Quase como um trabalho de formiguinha mesmo, através da educação, através do esclarecimento, através do diálogo. Então, mais uma vez, assim, eu fico super honrado de ter feito esse projeto com a Natasha. O canal Seleção Literária tem 2 anos, completou agora no finalzinho de novembro, então já fiz alguns projetos de leitura aqui para a gente discutir, falando sobre a ditadura, que eu comecei no final de 2018 e ainda emendei até meados de 2019, meados desse ano, falando sobre outros aspectos, sobre questões envolvendo a nossa modernidade, tecnologia, na coleção Exit, que abrange muitos aspectos. E esse também, que foi o segundo projeto que eu fiz, que aborda uma história do Brasil, um momento muito triste e trágico da história do Brasil, que infelizmente dura 520 anos em nosso chão, em nosso país. Eu espero poder ampliar o debate, seja aqui no canal Redemoinhando, em outros canais, em outras plataformas, no dia a dia, no diálogo, falar sobre esse livro, falar sobre a necessidade de se entender a história do Brasil. A gente precisa recuar umas casinhas, voltar umas casas para trás nesse jogo e entender o tabuleiro lá do início para poder tratar o diálogo com uma qualidade melhor aqui. E isso é feito com o trabalho de pessoas como a Natasha, uma professora, de tantos outros milhares de professores que formam um país, formam a nossa sociedade. Respeitar o trabalho que é feito dentro das universidades, eu acho que é fundamental.
A gente precisa realmente superar a ignorância, essa ignorância vil, né? Que não é aquela ignorância da pessoa que não teve a oportunidade de estudar, né? De ter conhecimento, mas a ignorância do cara que quer ser ignorante, ele se aproveita dessa ignorância para poder ganhar proveitos políticos, né? A gente poderia passar horas e horas ainda falando sobre esse assunto, sobre as consequências que a história do Brasil a gente ainda carrega até hoje. Enfim, é isso, pessoal. Era essa conclusão. Posso ter pulado algumas coisas aqui do livro nessa conclusão. Vocês me perdoem. A Natasha até recomendou que eu lesse o Encarceramento em Massa da Juliana Borges. Eu comecei a ler, mas não concluí até a gravação desse vídeo. Estou gravando esse vídeo de novo pela segunda vez. A primeira vez que eu gravei não ficou boa a qualidade, eu não consegui focar aqui. Eu espero que agora estejam focados direitinho. Também, se não estiver focado, vai assim mesmo. Vamos encerrar esse 2019. Espero que a gente tenha um 2020 um pouco mais pacífico e mais justo para todo mundo. É isso que eu tenho falado, de justiça. Porque só através da justiça, da educação, do conhecimento, do esclarecimento é que a gente vai ter um país menos desigual. Beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aí sobre esse projeto. Você que acompanhou, você também não acompanhou, pode comentar, pode participar. Se inscreve no canal, se inscreve lá no Redemoinhando também. Deixa o joinha aqui nesse vídeo, é isso aí. Valeu, tchau.